Boa tarde a todos. Este é o quarto vídeo que eu estou falando sobre a nova Constituição brasileira. Para que entendam completamente o tema, precisa ver os 3 vídeos anteriores. Muito bem. Hoje eu vou novamente colocar alguns números e eu vou dar a sugestão de área que eu sugiro para a divisão dos munícipes no território nacional. Vamos lá, então. Vamos fazer uma análise primeira do que existe, por exemplo, hoje a nível de pessoas no governo. Então nós temos hoje aproximadamente 60 mil pessoas eleitas, entre prefeitos, vereadores, senadores, deputados, e o presidente e o vice-presidente, eleitos. Eu não estou falando aqui de secretários municipais, secretários estaduais, ministros, e esta quantidade de cargos de confiança que normalmente quando alguém é eleito, ele traz essas pessoas junto consigo para o poder. Então são 60 mil pessoas eleitas, nós temos aproximadamente 20 mil juízes no estado, Então eu acredito que esse número de pessoas envolvidas diretamente no poder, que entram junto com os eleitos em cada momento que se substitui o governo, deva girar algo em torno de 200 mil pessoas, talvez mais. Precisaria encontrar esses dados de forma mais exata. Então vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo do que eu estou me referindo. A cidade de São Paulo, ela tem 1.523 quilômetros quadrados. Ela possui 55 vereadores. Parece que são 70, mais 70 entre subprefeituras e distritos só em São Paulo. Então o que eu estou propondo? Eu estou propondo que a divisão que a gente faça seja uma divisão de 70 quilômetros quadrados, ou seja, uma área de 10 quilômetros por 7 quilômetros, que daria 70 quilômetros quadrados. Por exemplo, se for aplicar esses 70 quilômetros quadrados para dividir, por exemplo, a cidade de São Paulo, nós teríamos então um total de 22 representações. 22 vezes 3 seriam um executivo, um legislativo e um judiciário, responsáveis por aquela área, por aqueles 70 quilômetros quadrados. Então nós teríamos 66 pessoas no total. Aí você vê que só em São Paulo tem 55 vereadores. No Rio de Janeiro são 51 vereadores. É uma área de 1.197 quilômetros quadrados. Então, coincidentemente, no Rio de Janeiro seriam, na minha fórmula, seriam 51 representantes. Em Florianópolis, por exemplo, que tem 675 quilômetros quadrados, seria um total de 30 pessoas representantes. Só vereadores são 23. Imagino que o secretariado de Florianópolis deva ter uns 15 secretários, ou no mínimo uns 10 secretários. Aí tem subsecretário, tem diretor não sei do que, diretor disso, diretor daquilo. Então toda uma estrutura que é ocupada por esses cargos em função de uma máquina, que existe uma máquina e essa máquina tem que ser alimentada por essas pessoas que se apoderam
daquele local onde vão exercer o poder. Então, pois bem, então a minha sugestão então são divisão territorial igualitária. Nós vamos pegar, por exemplo, traçar um eixo e dividir em faixas de 10 quilômetros, né, por 7 de largura, né? Isso vai dar aproximadamente um total de 120 mil representações, ao contrário do que tem hoje. Nós temos 5.570 municípios, 5.500 municípios aproximadamente. Então a minha sugestão é ter 120 mil, só que esses 120 mil vai ter 3 pessoas responsáveis por aquela localidade. Eles não vão ter como dizer não é comigo. Se não é com eles, eles vão fazer outra coisa e vai haver novas eleições para aquele local. Me parece uma ideia bastante viável. Você imagina uma área de 10 km por 7, não é uma área tão imensa assim, né? Então você vai ter um raio X daquela localidade. Você vai ser responsável pelo que acontece ali, né? É uma coisa que vai ser detalhado, né? Vai saber se quantas pessoas moram, quantas estão por vir a morar. Vai ser como é que eu vou dizer? As pessoas vão estar mais bem assistidas com essa questão de alguém saber exatamente como é que é aquele território. Então, se aquele território tem pobreza, tem que se atacar a pobreza. Tem que se ver o que é necessário para acabar com a pobreza daquela região. Para mim, acabar com a pobreza, só existe um tipo de pobreza, aliás, é a pobreza de espírito. Então, para se acabar com a pobreza, é necessário que se tenha educação. Então, primeiramente, ter uma boa educação para aquele local, para o desenvolvimento daquelas pessoas, sejam crianças, sejam adultos. Tem muitos adultos que precisariam voltar para a escola, inclusive muitos professores universitários, muitos que se acham muito sábios e muito inteligentes, que abrem a boca só sai bobagem. Então essa planificação do Brasil, na minha maneira de ver, é uma sugestão bastante viável. E você que está vendo essa sugestão, pense com carinho, analise que vai ter um grande benefício. Imagina você ter 3 pessoas dedicadas àquela área. Eles não vão se dedicar a outras coisas, não vão ter que dar desculpas que agora não posso, agora eu tenho que ver isso ou ver aquilo. Não, eles vão estar concentrados naquela região unicamente. Muito obrigado.